Olá, amigos. Eu tenho falado com vocês sobre vários assuntos e hoje eu gostaria de trazer novamente o tema mães com transtorno de personalidade narcisista ou com traços de personalidade narcisista, tá? Que não fechamos diagnóstico, mas muitas vezes todos os traços ali fazem com que você sinta que há uma possibilidade muito grande de ser fechado o diagnóstico, tá ok? Quem faz o diagnóstico é o médico psiquiatra. Bom, dentro de um processo que nós vemos falando aqui sobre mães com transtorno de personalidade narcisista, Silvia, mas isso se enquadra com o pai também? Sim. Certamente os movimentos serão muito parecidos e eu vou estar trazendo também umas características bem interessantes para a gente falar a respeito do pai. E gostaria já de deixar em aberto que algumas pessoas me mandam no direct, me mandam por e-mail, perguntas, compartilham comigo também das suas vivências. Isso é muito enriquecedor, porque nos fortalece, nos ajuda a falar mais sobre esse assunto e também a trazer e a mostrar para as pessoas que sofrem que existem sim muitas outras pessoas sofrendo como você. A mãe narcisista, ela determina um papel para cada filho. Né? Então, Silvia, mas eu sou filho único, filha única, então você pode exercer vários papéis dentro daquilo que a mãe narcisista vai querer de você, tá? Então, você pode exercer as 4 funções sendo só um filho, uma filha, ok? No caso de mais filhos, nós vamos ter ali o filho dourado, o filho bode expiatório, o filho invisível e o filho incapaz. Nesses padrões aqui que a mãe narcisista coloca, você vai ver que muitas vezes uma pessoa ela não fica só em uma das características, às vezes ela flutua dependendo do interesse dessa mãe narcisista. O filho dourado, que é o que eu vou começar a falar hoje, só dando uma pinceladinha, porque nós vamos aprofundar ainda mais no decorrer dos outros vídeos, o filho dourado, então, ele é escolhido por algumas características. Muitas vezes esse filho é inteligente, esse filho ele chama atenção pela sua beleza física, ou por ser gracioso, ou por ser muito bonzinho com essa mãe. Ele faz tudo que essa mãe quer, ele é muito obediente, ele é aquela criança que ele não vai discutir ou vai questionar essa mãe. Então, esse muitas vezes é colocado como filho dourado, né? E essa mãe, então, e geralmente o filho dourado, em algumas situações onde há meninas e meninos, geralmente os meninos são escolhidos para ser o filho dourado. E a psicanálise vai nos explicar o porquê disso. Né? Freud vai dizer que a mulher, no desejo, né, inconsciente do poder e de se sentir na falta do falo, então a gente pode pensar que nesta busca pelo falo, ela coloca então o seu filho homem como esse falo, esse ato de poder, e aí esse filho fica sendo então o filho dourado. E o filho dourado traz consigo então todas essas características. Ele acaba sendo, no decorrer da vida, conforme ele vai crescendo, aquele cuidador dessa mãe, aquele que se torna o responsável por aconselhar, por estar presente. Não importa onde ele esteja, ele vai ser sempre a pessoa que vai socorrer essa mãe. Né? Essa mãe vai dizer, olha, está todo mundo aqui perto de mim. Mas se o filho dourado estiver morando um pouco mais distante, ela fala assim, mas ele mesmo estando distante, é ele que resolve todas as minhas questões. Então o filho dourado, ele acaba sendo sugado de si mesmo, porque ele não é ele. Ele, como todos os filhos têm a marca, o filho dourado também ele vai ter essa marca de estar sempre sendo a extensão dessa mãe. Porque ele serve para ser esse espelho que a narcisista quer que ele seja. Porque como ela não mostra o real, né, do contexto da vida, ela quer mostrar algo sempre muito aparente para as pessoas, então ela utiliza desse filho para isso. Mas o filho dourado, geralmente ele precisa ser o filho que acaba reproduzindo aquilo que a mãe quer. Para a mãe, ele sempre reproduz o que ela deseja, o que ela quer. Então, ele é fácil manipulável. Ele está sempre ali, né, na aba da saia daquela mãe. Geralmente, esse filho ele acaba tendo algumas dificuldades no decorrer da vida, às vezes com relacionamentos afetuosos. Ele vai ter problemas, muitas vezes,
em parar num trabalho só, em começar as coisas e não terminar. Geralmente, o filho dourado, ele traz consigo estas características, estas marcas, e por vezes muito sofrida, ele vai se sentindo incapaz. Muitas vezes ele se sente inferior exatamente por isso, porque ele não se encontra. É como se ele olhasse para o espelho e ele não achasse o seu reflexo, porque o seu reflexo é a sua mãe. Foi assim que ele foi criado. E por isso ele acaba sendo faltoso, né? Ele acaba tendo uma dificuldade muito grande em encontrar a sua própria essência, aquilo que é dele mesmo. E a mãe narcisista, quando esse filho, por alguma situação, passa a não fazer mais o que ela quer, então ela começa a buscar nos outros demais filhos aqueles que podem tomar esse papel, nem que seja por alguns momentos, instantes, esse espaço do filho dourado. Mas geralmente o filho dourado, ele fica tendo a marca dele desde criança e exigido dele que ele cumpra aquilo pelo qual a mãe então estabeleceu sobre ele. Só uma pinceladinha sobre o filho bode expiatório. O filho bode expiatório sempre vai ser aquele filho que, de alguma forma, ele é questionador. Ele é aquele filho que pode ter sido doente, pode ter sofrido algumas dificuldades e essa mãe teve que demandar muito. E aí esse filho acaba sendo aquele filho que ela escolhe para ser a descarga, vamos dizer assim, né? Porque como ela nunca erra, ela vai ter que ter um filho que vai ser o responsável, né, de receber essa descarga do que dá errado. Ah, ele sempre me dá trabalho, por causa dele eu nunca posso fazer nada, eu não consegui isso na minha vida por causa do meu filho. O filho bode expiatório também pode ser aquele filho que veio, que a gente chama de o último filho ali, o inesperado, que você não queria mais ter filhos e vem o filho e ela acaba dizendo que por causa desse filho muitas coisas impediram ela de realizar. Então ela também pode escolher esse filho por causa disso, mas eu vou estar falando um pouquinho mais sobre